Bem, vamos então para mais uma aula. Só para atualizar os irmãos, estamos aqui umas 3 semanas sem ter aula aqui de terça-feira, né? Mas graças a Deus concluímos a primeira temporada do primeiro capítulo nos cânones de Dort, certo? E eu consegui fazer aquela aula com o pastor Abraham, que é uma aula sobre o contexto histórico. Eu até recomendo, se algum irmão não assistiu ainda, acompanhe. A aula está na playlist aqui do canal de aulas nos cânones de Dort, né? E nessa aula que o pastor Abraham ministrou, ele falou um pouco sobre Jacó Armínio como pastor das igrejas reformadas e até morreu como pastor das igrejas reformadas, mas como ele começou a disseminar, não é, as suas ideias que foram piorando e até se transformando em heresias realmente, não é, e como ele realmente estava agindo naquele período e até com quem ele estava tendo contato. Então é bom para entendermos também, não é, a motivação para o debate ou para o grande sínodo, entendermos bem como que Jacó Armínio, não é, começou a falar ou então a agir naquele momento com o que ele estava debatendo, né? Então isso realmente é importante demais. Teremos mais outras aulas também sobre o contexto histórico e assim vamos ter um curso nos cânones de Dort muito mais sólido, né? O que vai nos ajudar realmente a compreender bem o material. Hoje nós ainda vamos estudar, na verdade, a Confissão de Fé da Guanabara, certo? Teremos mais essa aula hoje e, se Deus quiser, também na próxima semana para concluir. Nós estudamos mais uma parte introdutória da Confissão de Fé da Guanabara, só para atualizar os irmãos que não acompanharam essa aula. A Confissão de Fé da Guanabara é um documento histórico, é uma confissão histórica reformada, certo, de 1558, do século XVI, de quando calvinistas ou reformados franceses foram enviados pelo próprio Calvino aqui para o Brasil para ajudar, não é, Nicolas Durand de Villegagnon, é um nome bem conhecido, né, para quem estuda história, a formar uma colônia francesa aqui do Brasil, no caso lá no Rio de Janeiro, que é a Baía de Guanabara. E esses irmãos reformados realizaram o primeiro culto reformado no século XVI aqui no Brasil, mas em 1558 alguns deles foram martirizados por Villegagnon. E Villegagnon exigiu algumas respostas teológicas daqueles irmãos, porque ele queria ter um documento por escrito realmente, não é? Como prova para que ele pudesse ter, então, razão, digamos assim, autoridade para executar aqueles irmãos. E ele, então, fez perguntas teológicas e as respostas, não é, que eles deram naquele sentido ficaram conhecidas como a Confissão de Fé da Guanabara. Então, estamos estudando um pouquinho sobre isso, tá? E aí vamos observar aqui algumas questões importantes. Nós lemos o primeiro artigo, eu fiz um comentário muito breve, mas vamos olhar para o primeiro artigo da Confissão de Fé da Guanabara. Então, ouçam com atenção, porque vocês vão ter muita similaridade, não é, com outros documentos reformados, tá? Então, a Confissão de Fé da Guanabara, 1558. Artigo 1, que diz bem assim: cremos em um só Deus. Deixa eu ver, acho que vou adicionar mais alguém aqui. Aí. Cremos em um só Deus, imortal, invisível, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas, tanto visíveis como invisíveis, o qual é distinto em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que não constituem senão uma mesma substância em essência eterna e uma mesma vontade. O Pai, fonte e começo de todo bem, o Filho, eternamente gerado do Pai, o qual, cumprida a plenitude do tempo, se manifestou em carne ao mundo, sendo concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, feito sob a lei para resgatar os que sob ela estavam, a fim de que recebêssemos a adoção de próprios filhos. O Santo Espírito, procedente do Pai e do Filho, mestre de toda a verdade, falando pela boca dos profetas, sugerindo as coisas que foram ditas por nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos. Este é o único consolo em aflição, dando constância e perseverança em todo o bem. Então esse é o artigo 1 da Confissão de Fé da Guanabara. Só para relembrar os irmãos reformados que no século XVI elaboraram essas respostas, não é, que realmente ficaram conhecidas como a Confissão de Fé da Guanabara, eles não eram pastores, ok? Os pastores tinham ido embora já na embarcação, voltando para a França. Esses irmãos, então, eram trabalhadores comuns, eram pedreiros, carpinteiros, pessoas comuns, não eram formados. Então, nesse sentido, usando essa linguagem, eles eram leigos com relação à teologia. Então, eles não eram ordenados por uma igreja, nem formados em um seminário, certo? Eram pessoas comuns, trabalhadores comuns. E mesmo assim, nós observamos muito bem a fidelidade e a capacidade que eles tinham para expressar a fé, para explicar a fé
que Deus deu à sua igreja. Então, começando pela primeira frase aqui do artigo 1 da Confissão de Fé da Guanabara. Cremos em um só Deus imortal, invisível, Criador do céu e da terra e de todas as coisas, tanto visíveis como invisíveis. Já no início do artigo 1, no caso, né, vemos a grande influência dos credos ecumênicos, bem como da fórmula da Calcedônia. Na primeira parte, vemos claramente a influência do credo niceno, não é? Como, por exemplo, o credo niceno diz algo muito similar ao que lemos aqui no primeiro artigo de fé, não é, da Confissão de Fé da Guanabara, que é: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Assim, vemos também que a resposta dos autores da Confissão de Fé da Guanabara é uma resposta católica e ortodoxa, a fé trinitária no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, já aqui notamos, não é, uma grande influência, não é, dos credos antigos da igreja que eles demonstraram aqui. Então, eles escreveram, dando uma resposta à Villa-Gagnon, mas a maneira como eles escreveram ou responderam mostra claramente que eles tinham conhecimento, não é? Tinham muito contato com o credo niceno, com o credo apostólico, com o credo atanasiano. Por isso que você vê tanta similaridade com relação a isso. Continuando aqui, eles vão dizer assim, que não constituem senão uma mesma substância em essência eterna e uma mesma vontade. Então, depois de confessar nesse sentido, não é, a essência ou a natureza de Deus, não é, claro, de maneira simples, não é, humana, limitada, eles vão dizer justamente isso aqui, que não constitui senão uma mesma substância em essência eterna e uma mesma vontade. Ou seja, não vemos margem para as velhas heresias que um dia confrontaram a igreja, como o arianismo, pois, em concordância com os credos ecumênicos, eles afirmaram que as três pessoas da Trindade têm a mesma substância e essência, isto é, não há primeiro nem último, menor ou menor. Então, aqui já podemos notar, não é, com bastante clareza, o conhecimento correto e fiel que aqueles homens comuns tinham e que tiveram que responder a Villa-Gagnon. Eles não fizeram aquilo que talvez hoje as pessoas façam, que é uma certa divisão entre as pessoas da Trindade. Não é? Talvez considerando, por exemplo, uma certa hierarquia e até tratando alguma pessoa da Trindade como se fosse inferior a outra. Ainda hoje, há pessoas que entendem que o Pai é o maior, o Filho chega a ser menor do que o Pai e o Espírito Santo, por sua vez, menor do que o Filho. Essa é uma visão completamente herética. E esses irmãos do século XVI, que não eram formados, demonstraram um conhecimento fiel, não é, ortodoxo da fé da igreja. Tá? Então, no credo niceno, para entendermos bem como que o que eles estão falando aqui, não é? Qual foi a confissão deles? Que não constitui senão uma mesma substância e essência eterna e uma mesma vontade. Vemos isso muito bem explicado no credo niceno, onde nós vemos justamente assim: cremos em um só Senhor Jesus Cristo, o único Filho de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Agora notem isso aqui: Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de igual substância do Pai. Não é? Assim como no credo de Atanásio também temos alguns artigos que falam sobre isso. Então notem, não é? O artigo 3 do credo de Atanásio diz bem assim: a fé universal é esta, ou a fé católica é esta, que adoremos o único Deus na Trindade e a Trindade na unidade. Artigo 4. Não confundindo as pessoas. Olha, isso é um detalhe muito importante. Os que confundiam as pessoas da Trindade eram os hereges. Eles não estão confundindo aqui. Então, o credo diz: não confundindo as pessoas, nem separando o ser, pois uma é a pessoa do Pai. Esse é o artigo 5, não é? Uma é a pessoa do Pai, outra a pessoa do Filho e outra a do Espírito Santo. Mas o Pai e o Filho e o Espírito Santo possuem uma só divindade, igual glória e igual majestade eterna. Então já aqui notamos a fidelidade daqueles irmãos, não é, em escreverem, em demonstrarem nesse sentido por escrito uma fé que é bíblica, que é ortodoxa, fiel, justamente porque responderam de acordo com os credos antigos da igreja. Certo? Continuando então. O Pai, fonte e começo de todo bem. E aí, uma vez que eles explicaram sobre Deus, não é, ou a Trindade não ser separada em essência, digamos assim,
mas sendo um em essência, não é, com a mesma vontade, cada pessoa em si, eles vão começar a falar agora sobre essa distinção que há. Por quê? Porque não há confusão, certo? Então, há três pessoas distintas e isso não pode ser confundido. Eles são distintos, porém não separados. Isso é muito importante. Então, o Pai, fonte e começo de todo bem. O Filho, eternamente gerado do Pai, como o credo niceno também já nos ensinou, não é? Ou seja, gerado do Pai antes dos tempos dos séculos. Então, o Filho, eternamente gerado do Pai, o qual, cumprida a plenitude do tempo, se manifestou em carne ao mundo, sendo concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Ou seja, para nós que estamos sempre aos domingos, não é, confessando o credo apostólico, cantamos o credo niceno e já tivemos bastante aulas sobre a Trindade, sabemos muito bem, não é, como que os credos defendem isso como uma doutrina fiel e como aqueles irmãos que não tinham os credos ou então documentos da igreja disponíveis responderam tudo isso aqui de cabeça. Tá? Esse é um detalhe importante. Aqueles irmãos responderam tudo isso de cabeça. Tá? Então aqui eles, uma vez confessando que as três pessoas da Trindade têm uma mesma essência e divindade, também falaram de cada pessoa em particular para mostrar também que não há confusão. Não se pode separar as pessoas, nem confundir o ser, coisa que é própria dos hereges. Tá? Somente os hereges daquele período lá dos primeiros séculos da igreja é quem separavam. Eles se afundaram em seus próprios raciocínios, eles negaram as escrituras por conta disso. E, sinceramente, eu não tenho certeza que da grande massa evangélica de hoje, em todos os países, muitos possam responder com a fidelidade que esses irmãos responderam, com a convicção que eles responderam. Eu estou falando isso por experiência pastoral, não é? De tempo de igreja realmente. Há muitas pessoas que, embora sejam acostumadas a irem para uma igreja, se você começar a perguntar sobre Pai, Filho e Espírito Santo, sobre a Trindade, e fazer perguntas, por exemplo, sobre a essência de Deus, a Trindade, ou então a questão da diferença, da distinção das pessoas e os atributos particulares de cada uma, não é? Essas pessoas vão tropeçar. Não é? Por quê? Porque não há ensino e porque realmente houve um abandono desses credos por parte de muitos evangélicos. A maioria das igrejas evangélicas não estuda sobre esses credos, não pensa a respeito deles, não lê nada sobre isso e por isso acabam ficando perdidos. Esses irmãos aqui demonstraram naquele período do século XVI que tinham conhecimento seguro e firme da doutrina verdadeira. Tá? Então é importante para nós abraçarmos a confessionalidade da igreja, porque uma vez que nós não abraçamos isso, vamos ficar caminhando a passos largos para longe das escrituras sagradas. Não é? E não é desculpa. Se tem uma coisa que a Confissão de Fé da Guanabara nos traz, é constrangimento. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas podem dizer bem assim: não, mas eu não sou pastor. Não é? Quem deve estudar a Bíblia assim com mais dedicação é o pastor da igreja. Eu concordo com isso. Os pastores devem estudar mais a Bíblia, devem conhecer mais. Mas isso não implica em que os membros comuns da igreja não devam, não é, se esforçar para se aprofundar mais na palavra de Deus. Porque muitas vezes eles são questionados e eles não vão andar o tempo todo com o pastor do lado, vão? Não, né? Então, assim, uma vez que eles no mundo serão confrontados, como foi o caso daqueles irmãos que foram confrontados, foram exigidos de responder em fé e até deram sua vida por isso, muitos de nós, não é? Muitos dos cristãos de hoje que não são pastores, que não são líderes da igreja, também são questionados. E muitos são envergonhados por não poderem responder positivamente. Eu digo isso para os irmãos porque, por exemplo, há muitos anos atrás, né? Mais de 15 anos atrás, mais 16 anos atrás, até mais do que isso, não é? 16 anos atrás, a idade da minha filha, mais ou menos. Eu lembro de uma experiência que eu tive que me marcou. E graças a Deus marcou. Na época foi algo muito negativo, mas hoje a repulsa, não é, que eu tenho de como eu agi naquele momento, me fez dedicar aos estudos. Porque eu lembro muito bem, quando eu trabalhava de segurança em São Paulo ainda, em uma noite, não é, um outro segurança, ateu, escarnecedor, que zombava de tudo que tinha a ver com a palavra de Deus, com a Bíblia, desrespeitava católicos, romanos, evangélicos, chegou até nós, não é? Ele também era um segurança, estávamos conversando,
e ele estava questionando e zombando de nossa fé. Eu era um evangélico naquele momento, certo? E aquele segurança ateu me questionou. Ah, vocês, quer dizer que vocês são crentes, né? Vocês são crentes de verdade, não é isso mesmo? Vamos lá, me citem os 10 mandamentos de cor. Eu não soube responder. Eu não lembrei. Olha só, que vergonha. Nem eu e nem o irmão que estava comigo. E naquele momento, naquela noite, no trabalho, eu me senti um lixo, um caco, uma vergonha, não é? Vendo que um segurança, um homem ateu, não é? Ele era um ateu, zombando de nossa fé, prevaleceu contra nós. Porque ele começou a zombar, dizendo que nós não éramos cristãos de verdade, éramos cristãos fajutos, e ele provou isso. Porque o básico, o mínimo, nós não sabemos responder. Os 10 mandamentos. Só isso. Não é? E isso realmente me martelou durante muito tempo. Não é? E por isso que essa confissão de fé, ela constrange aqueles que não querem estudar de verdade a palavra de Deus. Porque aqueles irmãos também foram confrontados, e a maneira como isso aconteceu foi muito mais séria do que o segurança fez comigo. Eu não sofri nada fisicamente por conta daquilo. Mas os irmãos não. Eles foram questionados e tiveram que responder, sabendo que a resposta deles seria a própria sentença de morte. E assim mesmo responderam. Então, continuando aqui. Eles continuam aqui no artigo dizendo bem assim: feito sob a lei para resgatar os que sob ela estavam, a fim de que recebêssemos a adoção de próprios filhos. Aqui eles citaram nesse sentido o texto de Gálatas, né? Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5 diz bem assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus, enviando o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então eles citaram, não é, nessa primeira parte do artigo, justamente o texto de Gálatas capítulo 4. Tá? Lembrando, eles também não tinham Bíblias. Certo? Eles não tinham Bíblias, não tinham uma biblioteca, não tinham nada. Fizeram tudo de cabeça. Naquela época era assim, né? Se você crê de verdade, tu vai falar sobre a sua fé agora. Não era fazer o que muitos fazem hoje. Não, eu creio em Jesus de todo o meu coração, ele sabe disso. Tá, então me explique. Me fale sobre Deus um pouco. Sobre a pessoa de Deus. Sobre o ser de Deus. Aí não sabe. Me fale porque Cristo, não é, o mediador, o salvador, tem que ser Deus verdadeiro ao mesmo tempo que o homem verdadeiro. Me explique. Não sabe. Não sabe. Aquilo que eu preguei no domingo, por exemplo, à noite. Não é? Porque no credo tem a expressão desceu ao inferno. Alguns vão achar que ele foi literalmente a um lugar chamado inferno. Não entende o que significam aquelas palavras. E muitas outras questões aí, não é, que deveria ser básica aos cristãos, muitos não sabem. Tá? Então vamos continuar aqui. Na terceira parte do artigo 1, eles vão dizer bem assim. O artigo 1 parece um resumo do credo de Nicéia, né? Então, o Santo Espírito, procedente do Pai e do Filho, depois eu vou explicar isso aqui que é importante, mestre de toda a verdade, falando pela boca dos profetas, sugerindo as coisas que foram ditas por nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos. Tá? Então, observem bem a firmeza. Então, mais uma vez, vemos claramente Nicéia aqui. Então, lendo o artigo 3 de Nicéia, do credo niceno, né? Cremos no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho. Assim como eles citaram aqui, não é? Procedente do Pai e do Filho. Tá? E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Algumas palavras, né, claro, foram alteradas, por exemplo, sugerindo as coisas que foram ditas e tudo mais, né? Então, falou ou sugerindo, porque eles não estavam apenas repetindo ipsiliteri, né, ou de maneira literal, o credo niceno. Não é? Mas respondendo a perguntas teológicas de Villegagnon. Tá? Mas afirmaram a fé da igreja do Ocidente. Né? Eles defenderam a fé da igreja do Ocidente, a nossa fé. Certo? Há uma diferença entre nós, ocidentais, no que diz respeito à cristandade, e uma pequena diferença também entre os orientais. Isso é coisa antiga, tá? Então, quando eles responderam que o Filho, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, estavam sendo fiéis aos credos que nós temos aqui, tá? Pois, segundo o credo niceno,
usado pelas igrejas ortodoxas, por exemplo, há uma pequena diferença. Para eles, o Espírito Santo apenas procede do Pai e não do Filho. A sentença do credo niceno, não é, da versão grega, digamos assim, ou a versão das igrejas ortodoxas, está justamente assim, ó. E no Espírito Santo, Senhor vivificante, que procede do Pai e que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado e que falou pelos profetas. No nosso credo, não é, o credo niceno, que é ocidental, digamos assim, é que tem um registro, procede do Pai e do Filho. Tá? Então essa é uma diferença entre Oriente e Ocidente. Nós subscrevemos então o credo niceno da Igreja do Ocidente, pois cremos, segundo as Escrituras, que o Espírito Santo é o Espírito do Pai e também o Espírito do Filho. Então temos textos da Bíblia para falar sobre isso. Como lemos, por exemplo, nas Escrituras, o texto de Efésios 4, verso 30. Ouçam. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Certo? Agora, um outro texto que vai falar o Espírito Santo de Deus e também o Espírito de Cristo, se referindo à mesma pessoa da Trindade. O texto de Romanos 8, verso 9, que diz bem assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Certo? Continuando o texto, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. No mesmo versículo, no mesmo texto, você tem então a citação de que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, que habita em nós, e no mesmo texto também o Espírito de Cristo. Né? Quem não tem o Espírito de Cristo habitando nele, não pertence a Cristo. Tá? Então, para ficar bastante claro, eles terminam então essa parte dizendo: este é o único consolo, ou aliás, consolador em aflição, dando constância e perseverança em todo o bem. Ainda tem a parte final que diz: cremos que é mister somente adorar e perfeitamente amar, rogar e invocar a majestade de Deus em fé ou particularmente. Observe então que essa última parte do artigo 1 já deixa bastante claro, não é, que eles jamais fariam aquilo que é praticado pelos católicos romanos. Os católicos romanos dizem: adoramos somente a Deus, mas eles rogam a outros além de Deus. Não é assim? Eles rogam, por exemplo, a Maria, que está em uma categoria muito mais elevada do que os santos, mas também eles têm os santos como mediadores nesse sentido. Eles rogam aos santos, invocam nesse sentido os santos. Aqui é dito: cremos que é mister somente adorar e perfeitamente amar, não é? Rogar, invocar e invocar a majestade de Deus em fé particularmente, tá? Então isso já deixou bem claro. Tenta imaginar, a história conta que quando Nicolás Durand de Villarignon foi lendo as respostas deles, não é? Que é a Confissão de Fé da Guanabara, ele foi ficando irado, sabe, com muita raiva, perdendo o controle de tanta ira em ler essas coisas. Porque embora ele não pudesse negar que, como nós podemos fazer hoje, estamos vendo uma fé bíblica, não é, católica, ortodoxa, fiel, na confissão daqueles irmãos que eram reformados. Mas é claro que esses detalhes aqui, que mostram, ou então demonstravam um entendimento claro de que eles, assim como aprenderam com os reformadores, com João Calvino, pastor deles basicamente, não é? Eles realmente davam somente a Deus a glória e não invocavam outro, tá? Então, observem como isso realmente é importante, tá? Então, vale a pena observar o artigo sobre a Trindade para entendermos isso, né? Nesse primeiro artigo da Confissão de Fé da Guanabara, desses irmãos que fizeram esse artigo, que elaboraram esses artigos, né? Eles eram pessoas enviadas por Calvino, certo? Eram huguenotes franceses, ou reformados franceses. E o que acontece? É bom observarmos uma confissão de fé da igreja, lá do contexto francês, de língua francesa, que era oficial, para fazermos a comparação. Então observem. A confissão de fé gaulesa ou francesa ou confissão de fé de La Rochelle é a mesma confissão de fé, elaborada por Calvino, não é? A maior parte da confissão foi elaborada por Calvino. Diz bem assim no artigo 6, sobre a Trindade Santíssima. Ouçam. Esta Escritura Santa nos ensina que a única e simples essência divina que confessamos
no caso, única e simples essência divina que confessamos, há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é a primeira causa, princípio e origem de todas as coisas. O Filho, sua palavra e sabedoria eterna. O Espírito Santo, sua virtude, seu poder e eficácia. O Filho é eternamente gerado do Pai. Mais uma vez, a mesma linguagem ou a mesma teologia do credo niceno, da forma da Calcedônia e também do credo de Atanásio. O Santo Espírito procede eternamente do Pai e do Filho. Então, tal como os credos antigos e a confissão de fé da Guanabara, está aqui também na confissão de fé francesa. As 3 pessoas da Trindade não se confundem, mas são distintas, ok? Elas, no entanto, não estão separadas porque elas possuem uma essência, eternidade e poder idênticos e são iguais em glória e majestade. Nós aceitamos, portanto, neste ponto, as conclusões dos concílios antigos e rejeitamos todas as heresias, e aceitas no caso, que foram rejeitadas pelos santos doutores, como Santo Hilário, Santo Atanásio e São Cirilo. Eu falei Cirilo. Então, observem como que numa confissão de fé oficial da Igreja Reformada da França, não é, temos aqui uma teologia correta e observamos a mesma fidelidade e até precisão também na confissão de fé da Guanabara, que foi a resposta daqueles irmãos calvinistas. Tá? Então, só nesse artigo 1º aqui temos realmente muita profundidade e a prova histórica de que aqueles irmãos realmente conheciam a palavra de Deus, mesmo sendo, comparado aos pastores, não é? Irmãos leigos. Não é? E isso realmente deve nos constranger a amar a palavra de Deus e a estudar mais a palavra de Deus. Vamos continuar então. Vamos para o artigo de número 2 da Confissão de Fé da Guanabara. Adorando o nosso Senhor Jesus, não separamos uma natureza da outra. Confessamos as 2 naturezas, a saber, divina e humana, nele inseparáveis. Tá? Então, artigo simples, pequenininho, mas muito direto. Mais uma vez é importante prestarmos atenção à confissão daqueles irmãos, pois este não é um assunto tão simples assim. Tão complexa quanto a doutrina da Trindade é a doutrina das 2 naturezas de Cristo, pois muita divisão aconteceu nos primeiros séculos da Igreja Cristã por causa deste assunto. Muita divisão. E hoje ainda existem divergências quanto às implicações do assunto das 2 naturezas de Cristo. Por exemplo, se Cristo é Deus e ao mesmo tempo homem, podemos olhar para um aspecto de uma de suas naturezas sem a outra? Olha, entenderam a pergunta? Se Cristo é Deus, homem, certo? Isso é inseparável. Nós podemos olhar e dar ênfase nesse sentido a uma parte, ou então a uma de suas naturezas sem a outra, se elas são inseparáveis? O que é confessado aqui é que as 2 naturezas, divina e humana, são inseparáveis, como aprendemos no credo de Atanásio. São inconfundíveis também. Sendo assim, seria lícito fazer imagem de Jesus? Por que eu estou perguntando isso? Eu já falei sobre isso algumas vezes, mas pensar sobre as naturezas de Cristo é algo importante também para compreendermos essa questão. É muito comum vermos imagem de Jesus, desenho de Jesus, ícones, etc. Não é? Produções cinematográficas e teatros e tudo mais. É muito comum para a cultura ocidental fazer esse tipo de coisa, certo? Mas se vamos pensar sobre as 2 naturezas de Cristo, sobre quem ele é de verdade, devemos nos questionar se é lícito fazer imagens dele. Vamos pensar bem sobre isso. Para os ortodoxos, por exemplo, não é? Os católicos ortodoxos, tá? Sim, não é? Pode fazer imagem de Cristo. Inclusive, eles têm muitas imagens dele. Porém, nós chamamos de ícones nesse sentido, ou imagens em 2D. São desenhos. Para eles é lícito os desenhos de Jesus, não imagens em 3D como os católicos romanos. Então, para os católicos romanos, pode fazer imagem de Jesus, tanto desenhos em 2D como imagens tridimensionais, tá? Como uma estátua, por exemplo. Certo? Mas para os ortodoxos, fazer a estátua de Jesus já é pecado. É uma imagem em 3D. Para eles pode fazer a imagem em 2D, que é só o desenho nesse sentido. Tá? E para nós, protestantes, qual é o posicionamento? Pode ou não pode? 2D ou 3D? Parece até videogame, né?
Existe alguma implicação sobre a identidade de Cristo, sobre quem ele é, sobre suas duas naturezas, sobre esse assunto para nós? Para alguns, como eu, né, isso é uma posição particular minha, tá? Para alguns como eu, o fato de Cristo ser Deus-homem e não metade Deus e metade homem, lembre-se disso então. Quando confessamos, não é? E os irmãos lá da Guanabara no século XVI, 1558, confessaram muito bem, tá? Cristo não é metade Deus, metade homem. Nós não podemos olhar para Cristo e pensar assim: o meu Salvador, ele é metade Deus e metade homem. Não é isso que aprendemos na Escritura e não é isso que os credos nos confessam, nos ensinam. Certo? Ele é Deus-homem, tá? Ele é Deus-homem. Vamos aprender um pouco mais sobre isso quando eu ler o trechinho do credo Atanásio. Ok? Então, para alguns como eu, o fato de Cristo ser Deus-homem e não metade Deus, metade homem, ou não haver confusão das naturezas, o fazer imagens dele, seja em 2D ou em 3D, é proibido, pois fere o segundo mandamento, tá? Esta é a minha compreensão acerca do segundo mandamento aplicado, por exemplo, a Cristo, tá? Porque ele é Deus, e para mim isso não se separa. Ele é Deus homem. Ele é Deus e ao mesmo tempo homem. Certo? E isso não pode ser separado de jeito nenhum. Mas para os protestantes, no entanto, não há problema algum, pois o corpo de Jesus tem uma única função: redimir os homens dos seus pecados. Só isso. E podemos dizer aqui que sim, claro, Jesus assumiu um corpo para nos salvar. Isso é fato, tá? Cristo veio morrer pelos eleitos de Deus. Mas também é fato que uma vez que ele assumiu a natureza humana, e como confessamos, não é, divino e humano, são inseparáveis. Isso é um ponto importante aqui, tá? São inseparáveis, isso é para sempre, sendo redundante mesmo de propósito, é para sempre. Então, para sempre ele é Deus-homem, tá? Ele continua sendo Deus-homem agora. Inclusive, ele, sendo Deus-homem, está sentado no trono do céu. Então não dá para olhar para Deus sem olhar para ele nesse sentido. Não tem como. É inseparável isso aí. E isso nunca mudará. Porém, eu posso admitir aqui também que o assunto ele é complexo e nem todos pensam exatamente como eu. Por isso, eu não faço guerra em torno disso. Eu não vou brigar com ninguém por conta disso, tá? Porque mesmo havendo divergência, elas consistem, essas divergências, né? Digamos assim, muito mais nas questões já condenadas como heresia e que negam a divindade de Cristo. E não é disso que se trata essas posições que eu acabei de citar de protestantes que dizem um desenho pode, didático, e outro não. Eu fico no não, tá? Porque realmente eu não vejo razão nenhuma para fazer essas imagens. Primeiro porque não é ordenado pela palavra de Deus, não foi ensinado pelos apóstolos, não tem nenhum tipo de função importante na igreja, e uma imagem dele não pode me ensinar mais do que a palavra ensina. Eu confio no Espírito Santo. Então você, para responder a tudo isso, só na Escritura. Eu não tenho preguiça de explicar a Bíblia para ninguém, então eu não preciso de um desenho. Basicamente é isso. Não vai adiantar nada, né? Eu às vezes faço certas críticas que parecem um pouco engraçadas, né? Mas eu não estou sendo engraçado, não. Estou sendo sério quando eu falo. O que um desenho de Jesus, numa Bíblia ilustrada, pode ensinar para uma criança sobre ele? Nada. A Bíblia já ensina tudo sobre ele. Então, é tudo que nós precisamos saber sobre ele. Um desenho não vai ajudar em nada. Eu vou dizer o que para uma criancinha com desenho de Jesus numa Bíblia ilustrada? Olha, a barbinha de Jesus é marrom. Olha como a roupinha dele é colorida. Isso não, para mim não faz sentido. Mas, tudo bem. Não é? Esse não é o ponto de destaque aqui, ou então de debate. É apenas um posicionamento meu. Então o fato é que nós temos que pensar nessa questão das duas naturezas de Cristo para confessar com fidelidade como aqueles irmãos o fizeram. Certo? Observando o credo niceno mais uma vez. É dito, verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de igual substância do Pai. Ou seja, ele é Deus. Ok? O credo de Atanásio agora, para ficar isso ainda mais claro, porque é mais lógico, né? Diz bem assim, a partir do artigo 30. Então, a verdadeira fé é que cremos e confessamos que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, igual, ou no caso, é igualmente Deus e homem, certo? Mais uma vez, igualmente Deus e homem.
Ele é, observem bem aqui agora, Deus da substância do Pai, gerado antes de todos os tempos, e ele é homem da substância da mãe, nascido no tempo. Perfeito Deus, perfeito homem, subsistindo de alma racional e carne humana, igual ao Pai, visto a natureza divina, menor que o Pai, visto a natureza humana. É engraçado, né? Como que os credos antigos nos ensinam uma dinâmica tão simples, que muitas pessoas não conseguem entender. Por exemplo, o erro que as testemunhas de Jeová cometem, a heresia que eles pregam e ensinam aí pelo mundo afora, é por não entender isso. Quando você lê a Bíblia e vê Cristo falando com esse respeito à autoridade do Pai e dizendo o Pai é maior do que todos, nesse sentido, e submetendo ao Pai, é por conta disso, porque o eterno Filho, que é igual ao Pai em glória, majestade e poder, porque é Deus, como nesse sentido, com o Pai, é o mesmo Deus nesse sentido, não é? Ele assumiu a natureza humana, e com a natureza humana ele se submete. É simplesmente por conta disso. Ele tem duas naturezas, divina e humana. Por isso que o credo de Atanásio diz bem assim, igual ao Pai, segundo a natureza divina, menor que o Pai, segundo a natureza humana. Tá? Então isso é simples, porque ele assumiu a natureza criada, na verdade, né? Ele, mesmo sendo Deus e homem, não é dois, mas um só Cristo. Olha aqui, ó. Que coisa maravilhosa. Então, o Filho eterno de Deus, que assume a natureza humana, ele, mesmo sendo Deus e homem, não é dois Cristos, não são dois Cristos, mas um só Cristo. Tá? Então não existe o Cristo divino e o Cristo humano. Isso não existe. O homem que pisou nessa terra, que curou pessoas doentes, que ressuscitou os mortos, que morreu e ressuscitou no terceiro dia, ele é Deus homem. É um único Cristo. O que é, digamos assim, dual aí são as suas naturezas. É uma pessoa só. Isso não pode ser confundido. Uma pessoa só. Um só Cristo. Ele é um, observem bem a explicação, não por ser convertida a divindade em carne. Olha que detalhe importante. Ele é um, não porque a divindade foi convertida em carne, ou foi transformada em carne. Entendeu? O divino não se transformou no humano. Não foi isso que aconteceu, tá? Mas porque Deus assumiu a natureza humana. Então, ele assumiu a natureza humana. Foi o que fez. Ele é um, não por confusão da substância, mas pela unidade de uma pessoa. É uma pessoa. Pois assim como a alma racional e a carne são uma pessoa, assim Deus e homem são um só Cristo. Então, como o credo de Atanásio é tão fantástico em explicar assim. Mas é claro, vale a pena também citar o credo da Calcedônia, de 451 d.C., porque é muito importante também, e é claro que tem alguns assuntos também que geram polêmica no meio protestante. Vamos lá. Diz bem assim: todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade. Até aqui, tudo certinho, teologicamente, com o credo de Nicéia e também de Atanásio, certo? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância do Pai, segundo a divindade, como já lemos, e consubstancial a nós, segundo o quê? A humanidade, e não sobre a natureza humana. Em todas as coisas semelhante a nós, excetuando o pecado. Sua diferença para conosco em termos da natureza humana, é que ele não pecou, não nasceu em pecado como nós já nascemos. Gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade por nós e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria. Olha a expressão agora que vai doer no coração de evangélico: Mãe de Deus. É a palavra grega Theotokos. Theotokos, Mãe de Deus. Mãe de Deus.
essa sentença aí dói no coração de muitas pessoas. Então, essa sentença não foi bem aceita, tá? Por uma ramificação, uma parte da Igreja do Oriente, que preferiu um outro termo, preferiu o termo Christotokos, em vez de Theotokos, não é? Que é mãe de Deus, referência a Maria, preferiu o termo Christotokos, que é mãe de Cristo, ok? A assertiva é que Deus triuno não pode ter mãe, né? Não é esse o argumento que se usa. Eu já vi muitos pastores já falando até na internet, dizendo nós não podemos chamar Maria de mãe de Deus, nesse sentido, dizer isso no credo, em algum credo, ou alguma confissão da igreja, porque é impossível. Não é? Alguém não pode ser mãe de quem é mais velho do que ela. Ela não pode ser mãe de quem é mais velho do que ela. Então, por conta desse pensamento, algumas igrejas antigas rejeitaram o termo e preferiram trocar por Christotokos, né? Que é mãe de Cristo. Porém, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, teve mãe para o desempenho de sua missão messiânica. Boa parte dos evangélicos também rejeitam o termo mãe de Deus, mas não temos problemas com o termo, pois confessamos que Cristo, eu digo nós reformados, né? Embora se um evangélico ouve uma coisa dessa, ele vai ficar espantado. De jeito nenhum, eu não aceito isso. Nós reformados, nós não temos problemas com esse termo, o Theotokos, mãe de Deus, ok? Porque entendemos o que ele significa, tá? Entendemos o que ele significa. E nós não estamos dizendo com isso, e nem a igreja antiga também disse de forma nenhuma que Maria seria mãe do Criador, né? Ninguém está falando isso. Não foi dito isso no passado também, certo? Então é importante. A confissão refere justamente ao fato, ou é uma consequência do fato de que Deus, homem, ou as duas naturezas, divina e humana, estão numa só pessoa, que é Cristo. Então, quem nasceu do ventre da Virgem Maria? Se vamos dizer bem assim, não. Quem nasceu foi Cristo, homem. Se eu falar isso, eu estarei dividindo as naturezas dele, separando uma da outra. Dizendo bem assim, o homem nasceu do ventre de Maria, separado então da divindade. Isso é heresia, isso não é verdade. Por quê? Porque as naturezas de Cristo não se separam. Elas não se confundem, é divina e humana, não se confunde, mas elas não se separam também. Porque Deus homem numa só pessoa, Cristo. Então quem foi gerado no ventre de Maria? Deus homem. Não dá para negar isso. Por isso a confissão. E por isso não temos problemas, não é? Nós estamos dizendo que Maria, ela gerou quem a criou. Literalmente fala no sentido de que ela é mãe do seu Criador, no sentido de ela gerou o Criador no seu ventre, e isso lhe dá alguma divindade, ou sei lá, sobe ela de nível. Eu não sei. As pessoas têm muita imaginação com relação a esse tema, e nós não temos um problema com isso, de jeito nenhum. Quer ver um exemplo de uma coisa que é absurda também, e que alguns não prestam atenção? Não é? Deus sangra. Se você entende que Deus é totalmente outro, está além da nossa natureza, não é? E ele não pode ser tocado por nada, eu não posso pensar que Deus sangra, porque sangue é matéria criada. Entendeu? Sangue é matéria criada. Deus é criador. Então não tem nada a ver com a nossa natureza aqui. Certo? Então, como é que eu posso dizer que Deus sangra? É impossível Deus sangrar. Não tem como Deus sangrar. Isso não faz parte de sua natureza. Porém, a Bíblia diz que sim. Por exemplo, Atos 20, verso 28, o que nos é dito? Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Deus resgatou a igreja com seu próprio sangue? Mas Deus não sangra. Aí é que tem o detalhe, mais uma vez. Deus se fez homem. Cristo. Então, Cristo sangrando é Deus sangrando. Entendeu que não dá para dividir? Deus morre? É claro que não. A morte é algo próprio do ser humano pecador. Deus não pode morrer, ele é Deus, ele é eterno. Mas, na cruz, Deus morreu. Deus não morre. Olha como isso é confuso, sabe? Pode ser muito complexo. Deus não morre de jeito nenhum. Mas quem estava morrendo na cruz? Deus homem. Então, em Cristo... Eita, bati no microfone aqui.
Então, fiquei empolgado, mas foi mal. Então, em Cristo, não é? Deus provou a morte, irmãos. Então, tem coisas que parecem um absurdo, na verdade, mas a Escritura revela e elas só são possíveis porque Deus assumiu a natureza humana. Tá? Por isso, então, nós entendemos o que significa a expressão Theotokos, Deus, Maria, no caso, mãe de Deus, e isso nunca significou, nem para os católicos romanos, nem para ninguém na história de verdade, significou que Maria é mãe do Criador nesse sentido, né? Do Deus Criador, o Todo-Poderoso. Isso não faz sentido, é uma criatura dele. Mas o termo, então, combina perfeitamente com o fato de que Deus se fez homem. E não tem como separar essas duas naturezas, divina e humana. Tá? O artigo 3, então, que diz: cremos quanto ao Filho de Deus e ao Espírito Santo, o que a palavra de Deus e a doutrina apostólica, e o símbolo, no caso, né, nos ensinam, os credos. Tá? Então aqui eles apenas ratificam que criam nas escrituras sagradas e também nos símbolos antigos da igreja, nos credos. Tá? Então, mais uma vez, eu quero ressaltar aos irmãos que, como aqueles huguenotes franceses, ou seja, aqueles reformados lá do século XVI, eles tinham uma compreensão fiel, católica, não é, da igreja, ou da fé, certo? Por isso que, para mim, quando católicos romanos tratam a nós reformados como sendo, sei lá, uma seita, isso é uma coisa triste, porque nós nunca negamos a fé básica da igreja. Jamais. Não foi negado. O que nós negamos foram os acréscimos e os desvios, não é? As heresias que vieram do futuro. Mais à frente, no caso. Artigo 4. Cremos que nosso Senhor Jesus Cristo virá julgar os vivos e os mortos em forma visível e humana, como subiu ao céu, executando tal juízo na forma em que nos predisse no capítulo 25 de Mateus, tendo todo o poder de julgar, a ele dado pelo Pai, sendo homem. E quanto ao que dizemos em nossas orações, que o Pai aparecerá, enfim, na pessoa do Filho, entendemos por isso que o poder do Pai dado ao Filho será manifestado no dia do juízo. Não, todavia, que queiramos confundir as pessoas, sabendo que elas são realmente distintas uma da outra. Tá? Aqui não temos novidades, né? Porque eles só falam aquilo que é mais finalzinho para o credo, dos apóstolos, por exemplo, e só relembram que o Pai vai aparecer na pessoa do Filho, e eles lembram, nós não estamos confundindo as pessoas, não, porque uma é a pessoa do Pai, outra é a pessoa do Filho, tá? Então aqui é coisa básica. Artigo 5. Cremos que no Santíssimo Sacramento da Ceia, agora esse é um assunto importantíssimo aqui, inclusive esse foi o assunto, ou o que Vilagagnon viu praticado na Santa Ceia reformada, não é, foi o que levou ele a ficar realmente tão ofendido como católico romano, indignado, não é, que isso acabou gerando debates até no fim culminando a morte daqueles homens. Então é dito: cremos que no Santíssimo Sacramento da Santa Ceia, com as figuras corporais do pão e do vinho, as almas fiéis são realmente e de fato alimentadas com a própria substância do nosso Senhor Jesus, como nossos corpos são alimentados de alimentos. E assim não entendemos dizer que o pão e o vinho sejam transformados ou transubstanciados no seu corpo, porque o pão continua em sua natureza e substância, semelhantemente ao vinho, e não há mudança ou alteração. Então, essa doutrina que nós vemos aqui, ela é reformada. Não temos dúvida que é uma doutrina calvinista de verdade. Não há dúvida. Pois, embora diretamente eles rejeitem o dogma católico romano, que é a transubstanciação, não é? Com relação ao conceito da Santa Ceia, não é? Eles também não assumem o dogma zwingliano. O dogma de Zwinglio aqui sobre a Santa Ceia é o quê? Que a ceia era apenas um símbolo, mais nada. Só um memorial, símbolo. E nem também o dogma luterano, que, embora geralmente conheçamos o termo do dogma como sendo consubstanciação, né? Alguns luteranos já vieram aqui ao canal para me corrigir de alguma maneira e falar que não é isso, porque o conceito é uma questão um pouco mais complexa, mais filosófica, não é? Então,
eu li Catecismo de Lutero, algumas coisas ali, mas não é um conceito fácil de entender, não. Mesmo assim, fica muito claro que os huguenotes aqui no Brasil, eles não assumiram também a posição de Lutero, tá? Mas eles assumem a posição de João Calvino, aquilo que podemos chamar de presença mística ou espiritual de Cristo na ceia, onde ele mesmo alimenta os seus fiéis. Verifiquemos então mais um artigo da Confissão de Fé francesa, para entendermos isso. Então, a Confissão de Fé francesa, artigo 36, a Santa Ceia, nos diz bem assim: nós confessamos que a Santa Ceia nos traz o testemunho de nossa união com Jesus Cristo. De fato, Cristo não foi uma única vez morto e ressuscitado por nós, mas ele verdadeiramente nos alimenta também de sua carne e sangue, a fim de que sejamos com ele e que sua vida nos seja comunicada. Ora, ainda que ele esteja no céu até que venha para julgar o mundo, nós cremos, entretanto, que ele nos alimenta e vivifica pela ação secreta e incompreensível de seu espírito, da substância de seu corpo e de seu sangue. Nós afirmamos que isso se faz espiritualmente, não para a substituição do efeito e da verdadeira realidade da ceia por imaginação ou pensamento, mas que este mistério ultrapassa por sua grandeza a nossa capacidade humana e toda a ordem da natureza. Em resumo, porque ele é celeste, entendemos que não pode ser apreendido a não ser pela fé. Então, o que está sendo ensinado por Calvino aqui, né, nessa confissão de fé, o que foi ensinado, foi que nós tomamos posse e somos alimentados por Cristo por meio da fé. Nossa, da ceia. Muito da ceia. Então, o artigo que fala sobre isso aqui dos huguenotes, do artigo 5, continua, dizendo bem assim: distinguimos, todavia, este pão e vinho do outro pão que é dedicado ao uso comum, sendo que este nos é um sinal sacramental, sob o qual a verdade é infalivelmente recebida. Ora, esta recepção não se faz senão por meio da fé. Então, perceba mais uma vez. Reformados aqui no Brasil, que eram leigos, estão falando de maneira fiel aquilo que reformados, formados de verdade, né, ou seja, pastores, diziam lá na Europa, tá? Então, ora, esta recepção não se faz senão por meio da fé, e nela não convém imaginar nada de carnal, nem preparar os dentes para comer, como Santo Agostinho nos ensina, dizendo: por que preparas tu os dentes e o ventre? Crê e tu comeste. Então, como é que você é alimentado por Cristo na ceia? Comendo o pão. É o pão que te alimenta de verdade? Ali, aquele pão físico? Ou a bebida, o vinho? Não. Cristo é que espiritualmente te alimenta no momento onde você recebe o pão e o vinho. É Ele fazendo espiritualmente, ok? Então, o sinal, pois, nem nos dá a verdade, nem a coisa significada. Compreensão correta aqui. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, por seu poder, virtude e bondade, alimenta e preserva nossas almas e as faz participantes da sua carne e de seu sangue e de todos os seus benefícios. Continuando, vejamos a interpretação das palavras de Jesus Cristo. Este é o meu corpo. Tertuliano, no livro 4 contra Marcião, explica estas palavras assim: este é o sinal e a figura do meu corpo. E, mais uma vez, Santo Agostinho diz: o Senhor não evitou dizer este é o meu corpo, quando dava apenas o sinal do seu corpo. Portanto, como é ordenado no primeiro cânon do Concílio de Nicéia, neste santo sacramento não devemos imaginar nada de carnal e nem nos distrair no pão e no vinho, que nos são neles propostos por sinais, mas levantar nossos espíritos ao céu para contemplar pela fé o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, sentado à destra de Deus Pai. Então, mais uma vez aqui, só para terminar esse pedacinho. Nesse sentido, podíamos jurar o artigo da Ascensão, com muitas outras sentenças de Santo Agostinho que omitimos, temendo ser longas. Então, para terminar essa aula de hoje, analisem bem. Quando falaram sobre a Santa Ceia, eles citaram de cabeça também, não só a Escritura Sagrada, como já lemos aqui, já vimos, mas citaram também os pais da igreja. Citaram os pais da igreja aqui, não é? Citaram Agostinho mais de uma vez,
citaram Tertuliano em um livro contra Marcião, não é? Explicando essas palavras, que este é o sinal e a figura do seu corpo. Ou seja, irmãos comuns, não é? Que não eram pastores, estavam ali vivendo para a glória de Deus, morreram pela glória de Deus para defender a fé verdadeira e puderam, com tanta simplicidade, responder à razão de sua fé. Alguns foram mortos por conta disso, certo? Mas o testemunho ficou, não é? De que mesmo homens simples, trabalhadores comuns, conheciam bem a sã doutrina. Que sejamos então motivados, não é, por um testemunho como esses, a também amarmos a palavra de Deus e a termos conhecimento seguro das doutrinas cristãs. Certo? Quero encerrar então essa aula aqui. Vou encerrar aqui, vai para o YouTube agora. Muito obrigado a quem está acompanhando no YouTube. Deus abençoe a vida de vocês e se inscrevam no canal para acompanhar mais aulas como essas. Tá certo? Então até a próxima aula.